Os oceanos do mundo ainda são dominados por mistérios. Embora tenhamos viajado através dos muitos mares inúmeras vezes no passado, as profundezas dessas vastas águas ainda são completamente desconhecidas. Já foi dito que exploramos mais áreas na Lua do que exploramos em nossos oceanos. Por causa disso, a maioria dos pesquisadores diz que a maioria dos animais das profundezas do mar provavelmente nunca foram vistos ou documentados antes. No entanto, não são apenas os animais que podem ser encontrados no oceano. Artefatos humanos, naufrágios, restos humanos e tantos outros mistérios estão escondidos apenas esperando para serem redescobertos centenas ou milhares de anos depois. Alguns destes itens já foram encontrados. Portanto, aqui estão algumas das descobertas subaquáticas mais incríveis do mundo. Antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Um navio perdido. Essa história nos leva até 1921. Há exatamente 100 anos atrás, um grupo de marinheiros que trabalhava com a Marinha dos Estados Unidos tinha partido para o que se esperava que fosse uma viagem de rotina. Eles deixaram o porto de São Francisco e partiram no USS Conestoga por uma rota pré-determinada. Entretanto, eles nunca chegariam ao seu destino nem seriam vistos novamente. Após o navio não ter chegado ao seu destino por várias horas, foi iniciada uma missão de busca. Os trabalhadores percorreram cada quilômetro quadrado da rota do navio, mas não conseguiram encontrar nada. Não havia vestígios do navio, era como se tivesse desaparecido da face da terra, ou pior, se tivesse sido raptado. Durante 2 meses, os oficiais da Marinha dos Estados Unidos não tinham ideia alguma do que havia acontecido com um barco, entretanto que eles logo fariam uma descoberta brutal. O USS Senador estava viajando a mais de 100 quilômetros de distância da rota do USS Conestoga, quando notou um bote salva-vidas que tinha sido tombado no oceano. A tripulação se aproximou do bote salva-vidas e descobriu que ele havia sido marcado com um C ao lado, provando que pertencia ao infortunado USS Conestoga. Não demoraria muito até que começassem a surgir teorias sobre o que poderia ter acontecido com o barco. Mesmo os especialistas não conseguiram descobrir como barcos salva-vidas tinham acabado tão longe de onde o USS Conestoga tinha estado naquele fatídico dia. Embora seja preciso ter em mente que já se passaram mais de 2 meses desde o desaparecimento, portanto muita coisa poderia acontecer neste período de tempo. Independentemente desta descoberta pioneira, não saberíamos mais sobre o destino do navio por mais de 88 anos. Em 2009, um submarino saiu em uma missão de rotina quando fez uma descoberta no fundo do oceano. Ele encontrou um barco que tinha afundado perto das ilhas de Farallon, um pouco perto de onde o USS Conestoga estaria viajando. Levaria mais de 6 anos até que a investigação oficial fosse aberta. Em 2015, uma equipe de pesquisadores se foram ao local e encontrou um canhão de navio em uma hélice que combinava com o equipamento utilizado pelo Conestoga. Ainda não temos ideia do que poderia ter acontecido com o navio ou o que aconteceu com a tripulação a bordo do navio. Entretanto, depois de quase 100 anos, o mistério foi resolvido. O USS Conestoga tinha simplesmente afundado. Uma verdadeira Atlântida. Todos nós já ouvimos falar da misteriosa cidade de Atlântida. A cidade já foi uma das mais incríveis e altamente avançadas cidades do mundo. Entretanto, aparentemente da noite para o dia, ela desapareceu da face da Terra e foi supostamente engolida pelo oceano. Muitas pessoas consideram essa história como um simples mito, porém há muitas evidências que provam que a cidade perdida de Atlântida pode ser real. Podemos abordar mais sobre isso em um vídeo futuro, mas hoje gostaria de dirigir sua atenção para 2 assentamentos gregos conhecidos como Heracleiton e Canopus. Essas 2 cidades eram conhecidas por terem surgido no primeiro milênio, e eram 2 das mais importantes cidades gregas da época. As cidades eram tão conhecidas que Heródoto, o lendário estudioso e historiador, mencionou as cidades em suas crônicas. Também, segundo a lenda, Helena, a esposa do príncipe de Troia, uma vez visitou a cidade. Os templos de cidade de Heracleiton e Canopus trariam visitantes de todo o mundo, que quisessem se conectar com sua espiritualidade de maneiras que nunca haviam experimentado antes. Este era um dos templos mais magníficos do mundo, e trariam visitantes de todos os cantos da Grécia.
Embora o que torna essa cidade tão única, e que ela foi engolida pelo oceano sem nenhum aviso, e o mesmo aconteceu com Canopus. Embora não sabemos ao certo o que causou o desaparecimento dessas cidades, mas os pesquisadores dizem que o mais provável culpado teria sido os grandes terremotos, bem como marés ou tsunamis crescentes. Os terremotos teriam aberto caminho para todos os tipos de desastres naturais que teriam causado as inundações nas cidades. Conforme estavam sendo enchidos com água do mar, os moradores fugiram para áreas próximas e abandonaram as suas casas e estabelecimentos. Em pouco tempo ambas as cidades estavam repousando no fundo do oceano. As cidades permaneceram lá sem serem descobertas até o ano de 2000. Frank Godel foi o pesquisador responsável pela localização das cidades, assim como a cidade de Atlantis. Muitas pessoas acreditavam que essas cidades gregas se perderiam para sempre, mas Frank conseguiu localizá-las perto de Alexandria. Com o passar dos anos enviamos várias equipes de pesquisa para o fundo dessa baía em busca de restos da cidade antigamente próspera. Encontramos joias, tesouros, moedas e muito mais ao longo dos anos. No entanto, Frank disse que há muito mais a ser descoberto. Ele estima que apenas 1 ou 2% da cidade foi explorada até agora, portanto ainda temos muito terreno para decorrer. Monstro feito pelo homem. Os homens do norte sempre foram considerados como sendo algumas das pessoas mais temidas e intimidadoras do seu tempo. Eles usaram seu tamanho e várias armas para atormentar a tripulação de muitos navios. Antes de lançar ataques contra eles, seu comportamento feroz acabou se tornando a marca registrada dos vikings. Bem como todas as gerações que viriam a seguir, das terras da Dinamarca, Noruega e Suécia. Em 2015 foi descoberto um famoso naufrágio da era viking. Este naufrágio já era notícia há anos, mas agora tínhamos provas de que ele realmente ocorreu, quando encontramos fragmentos no navio, que estava descansando no fundo do oceano, há mais de 500 anos. Estima-se que o naufrágio tenha ocorrido por volta de 1495. O navio pertencia a uma frota do rei dinamarquês Hans. O navio era originalmente conhecido como Gripshander, o que se traduziria normalmente para cão de caça. O navio esteve envolvido em algum tipo de acidente. Teria sido uma história muito mais corajosa se o navio tivesse sido derrubado em uma batalha, mas esse não parece ser o caso. Após curiosas pesquisas sobre o naufrágio, os pesquisadores descobriram que o navio provavelmente tinha pegado fogo de alguma forma e o fogo rapidamente cresceu fora de controle. Parece um pouco idiota que um navio queime quando está navegando no mar, mas essa é uma situação bastante comum naqueles anos atrás. Enquanto Hans von der Mark estava fazendo uma aliança entre seu povo e o povo da Suécia, o navio pegou fogo em algum lugar da costa sueca. Não sabemos se este foi um ataque planejado ou um acidente estranho, mas o navio entrou em chamas e não pode ser salvo. O navio permaneceria perdido nas profundezas do oceano até ser redescoberto em 2015. O esplêndido navio foi encontrado em pedaços, mas fragmentos dele agora podem ser vistos em exposição no museu. Esta continua sendo uma das peças mais impressionantes da história nórdica que já foi encontrada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de clicar no botão de gostei e apertar o sininho de notificação para mais vídeos.